Meu nome é Dália Martim. Tenho 28 anos. Há 3 horas, meu pai estava diante de 150 convidados na festa de noivado da minha irmã e me chamou de fracassado usando exatamente essas palavras. O champanhe corria à vontade. Os lustres de cristal cintilavam. E meu pai, Dr. Richard Martim, cardiologista aposentado e patriarca do nosso orgulhoso legado médico, ergueu seu copo e fez um brinde que ainda ressoa em meu peito. Para minha filha bem-sucedida que vai se casar com um médico, ao contrário de sua irmã que escolheu uma vida simples ensinando o alfabeto às crianças. O riso que se seguiu foi mais profundo do que qualquer cirurgia que ele já tenha realizado. O que meu pai não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que o homem quieto sentado ao meu lado, aquele a quem meu pai mal cumprimentou quando entramos, estava prestes a mudar tudo. Um único cheque, uma única revelação. E, de repente, o anel de noivado de 3 quilates da minha irmã já não parecia tão impressionante. Antes de contar o que aconteceu em seguida, peço que curta e se inscreva no canal, mas somente se você realmente gostar desta história. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao início, a manhã em que quase não fui àquela festa. Na manhã da festa de noivado da Vivian, acordei no meu apartamento de um quarto com um nó no estômago. Meu telefone vibrou às 7 da manhã. Ethan. Ei, disse ele com a voz calma e firme. Você está bem? Hoje é o grande dia. Fiquei olhando para o teto, para a pequena mancha de água que eu sempre pretendia tirar. Defina o ok, eu disse. Tudo bem. Eu conseguia ouvi-lo sorrir pelo telefone. Quer que eu te busque mais cedo? Podemos tomar um café e relaxar antes do pelotão de fuzilamento. Era isso que eu adorava no Ethan. Ele não fingia que minha família era normal. Ele os havia encontrado uma vez, em um jantar extremamente constrangedor, 6 meses atrás, e compreendeu a situação. Nos conhecemos 18 meses antes em um evento beneficente para as escolas públicas de Chicago. Eu estava lá representando a escola primária Lincoln. Ele estava lá porque, como ele mesmo disse, eu acredito na educação. Ele vestia calças jeans e uma camisa azul simples de botões, enquanto todos os outros estavam de terno. Ele me ajudou a empilhar as cadeiras depois. Eu nunca perguntei o que ele fazia para trabalhar além de a administração de saúde. Ele nunca deu detalhes espontaneamente. Não foi isso que nos uniu. Quando você passa a vida inteira sendo avaliado por suas conquistas profissionais, aprende a valorizar alguém que pergunta sobre o seu dia a dia em vez de perguntar sobre o seu salário. Estarei lá ao meio-dia, disse ele. E Dália, aconteça o que acontecer hoje, você não lhes deve nada. Seu Tesla parou exatamente às 12 horas. Notei, não pela primeira vez, que era um carro bonito, um Model S, elegante e silencioso. Mas Ethan dirigia como qualquer outro veículo. Sem orgulho, sem ostentação, apenas como meio de transporte. Ao entrar no banco do passageiro, o telefone dele tocou pelos alto-falantes do carro. Ele olhou para a tela e recusou a chamada, mas não antes que eu conseguisse captar um trecho da mensagem: reunião do conselho na segunda-feira. Coisas de trabalho, disse ele, afastando-se do meio-fio. Nada que não possa esperar. Não pensei 2 vezes antes de fazer isso. A viagem até o Lakewood Country Club levou 45 minutos, tempo suficiente para explicar a dinâmica da família Martim para alguém que só tinha vislumbrado a superfície. Meu pai é o Dr. Richard Martim, comecei, observando os subúrbios passarem rapidamente pela janela. Cardiologista aposentado, trabalhou 32 anos no Northwestern Memorial. Na nossa família, a medicina não é apenas uma carreira, é uma religião. Ethan manteve os olhos na estrada, ouvindo. Minha mãe era enfermeira antes de se aposentar. Minha irmã Vivi é enfermeira em um dos grandes hospitais particulares. E aí tem eu. Dei uma risadinha sem graça. A ovelha negra que escolheu dar aulas na primeira série em vez de seguir o caminho sagrado. Quando começou essa comparação? Desde que me lembro. Virei-me para a janela. Quando Vivian foi aceita na faculdade de enfermagem, meu pai deu uma festa para ela. Quando recebi minha carta de aceitação do programa de educação da UIC, ele me disse que eu estava desperdiçando meu potencial. Ainda me lembro daquele dia. Eu tinha 18 anos e segurava a carta como se fosse feita de ouro.
Meu pai pegou o livro das minhas mãos, leu uma vez e o rasgou ao meio. Ensinar, ele disse. Você poderia estar salvando vidas e quer ensinar crianças a contar até 10? Os pedaços daquela carta ficaram na minha lata de lixo por uma semana antes que eu finalmente os jogasse fora. Tem mais uma coisa, eu disse baixinho. Papai não me chama pelo meu nome há 3 anos. Quando ele fala de mim para Vivian, ele só diz o sua irmã. Como se eu nem merecesse ser mencionada pelo nome. A mão de Ita encontrou a minha no console central. Ele não disse nada. Não precisava. Algumas feridas não precisam de palavras. Elas só precisam que alguém reconheça que existem. O Lakewood Country Club se fez notar antes mesmo de chegarmos à entrada. 18 buracos de um campo de golfe verde esmeralda estendiam-se até o horizonte. O edifício principal erguia-se como um templo da velha riqueza, colunas brancas, degraus de mármore, mordomos em uniformes impecáveis à espera para receber nossas chaves. Alisei meu vestido azul marinho, emprestado da minha colega Raquel, porque não conseguia justificar gastar $200 em algo que usaria apenas uma vez. Era elegante o suficiente, pensei. Ninguém ia notar que não era de grife. No momento em que entramos, eu soube que estava errado. O hall de entrada reluzia com mármore italiano. Lustres pingavam cristais. Garçons de jaqueta branca circulavam com bandejas de Moet Chandon, e os arranjos florais, rosas Julie, reconheci, daquelas que custam $300 o maço, perfumavam o ar com um luxo obsceno. E ali, no centro de tudo, estava minha irmã. Vivian vestia o modelo de seda marfim da Vera Wang que captava a luz a cada movimento. Seu anel de noivado, um diamante de 3 quilates com lapidação princesa, brilhava como se tivesse seu próprio holofote. Nosso pai estava ao lado dela, com uma das mãos em seu ombro, a imagem do orgulho paterno, a filha predileta e seu trono. Quando nos viram aproximar, o sorriso de Vivian mudou. Foi algo sutil. A maioria das pessoas não perceberia, mas eu passei a vida inteira aprendendo a ler as expressões da minha irmã. Aquilo não era afeto. Era uma avaliação. Ah, disse ela, com a voz audível o suficiente para que os convidados próximos a ouvissem. Você realmente veio. Seus olhos percorreram meu vestido emprestado, meus brincos de pérola simples, antes de pousarem em Ita. E você o trouxe? A pausa foi deliberada, desdenhosa, como se ela não se lembrasse bem porque deveria se dar ao trabalho de aprender o nome dele. Senti a mão de Ethan pressionar suavemente a parte inferior das minhas costas. Firme, reconfortante. Essa seria uma longa noite. A saudação do meu pai deu o tom para tudo que se seguiu. Dália, disse ele, não de forma calorosa, apenas reconhecendo minha presença física. Então, seus olhos se voltaram para Ethan. Um aperto de mãos que durou exatamente um segundo. E você é? Ethan Caldwell. Papai já estava se afastando. Vivian, venha. Os Hendersons acabaram de chegar. O Dr. Henderson pediu especificamente para conhecer Derek. E assim, sem mais nem menos, fomos dispensados. Nos 20 minutos seguintes, observei meu pai desfilar com Derek Collins pela multidão como se fosse um cavalo de corrida premiado. Derek era bonito à moda antiga, alto, queixo quadrado, o tipo de homem que parecia ter nascido para usar um jaleco branco. Um cirurgião ortopédico aos 34 anos. Exatamente o genro com que Richard Martin sempre sonhou. Meu futuro genro, anunciou meu pai a um grupo de ex-colegas, realiza mais de 200 cirurgias por ano no Caldwell General, um dos melhores programas de ortopedia do Centro-Oeste. General Caldwell. O nome ficou gravado em algum lugar no fundo da minha mente, mas eu estava tão concentrado na minha própria invisibilidade que não conseguia analisá-lo. Mamãe me encontrou perto da mesa de aperitivos. Patrícia Martin aperfeiçoara a arte do olhar de desculpas. Uma vida inteira a amenizar os defeitos do marido tinha-lhe preparado bem o terreno. Ela apertou minha mão rapidamente, seus olhos dizendo que sua boca não conseguia, sinto muito. Você sabe como ele é. Mas ela não se manifestou. Nunca se manifestou. Seu vestido é lindo, querida, ela sussurrou antes de voltar a se aproximar do meu pai. Ethan apareceu ao meu lado com 2 taças de champanhe. Você está bem? Está sobrevivendo? Dei um longo gole.
A propósito, esse é o Derek, o cirurgião, aquele que vai se casar com a Vivian. Eu entendi. Sua expressão era indecifrável. Em qual hospital seu pai disse que trabalha? No Hospital Geral de Caldwell? Por quê? Ethan apenas sorriu. Sem motivo. Vivian me encontrou sozinha. Ethan tinha se afastado para atender uma ligação, algo sobre projeções trimestrais, pela qual ele se desculpou. E minha irmã apareceu do nada, como se estivesse esperando exatamente por essa oportunidade. Irmãzinha. Ela entrelaçou o braço no meu num gesto que, à distância, parecia afetuoso. De perto, seu aperto era de ferro. Vamos conversar. Ela me conduziu a um canto tranquilo perto das portas francesas, longe dos outros hóspedes. O sorriso nunca deixou seu rosto. Ainda ensinando o ABC. Sua voz transbordava doçura, com um toque de aspereza por baixo. Que fofo. De verdade. Alguém tem que fazer os trabalhos mais simples, não é? Mantive minha expressão neutra. Anos de prática. Eu amo meu trabalho. Claro que sim. Ela deu um tapinha no meu braço. Nem todo mundo consegue lidar com a pressão de uma carreira de verdade. Que bom que você encontrou algo administrável. Não disse nada. Não havia nada a dizer que ela pudesse ouvir. Sua atenção se desviou. Então, seu namorado. Ethan? Ela pronunciou o nome dele como se estivesse tentando se lembrar de algo vagamente desagradável. O que ele faz mesmo? Contabilidade? Saúde? Então, tipo uma enfermeira. Uma risadinha. Tipo eu, só que sem o prestígio do hospital. Algo assim. Ela olhou para o outro lado da sala, onde Derek estava apertando a mão de outro cirurgião. É uma pena, de verdade. Eu sempre achei que você acabaria sozinha. Pelo menos você encontrou alguém, mesmo que ele seja. Ela parou de falar, deixando o silêncio preencher o insulto. Pensei em defender Ethan, explicando que o trabalho dele era mais significativo do que ela poderia imaginar. Mas aí percebi que, na verdade, eu não tinha noção da extensão total do que ele fazia. Eu nunca tinha pedido detalhes específicos e, de qualquer forma, não precisava justificá-lo para Vivian. Algumas pessoas não merecem explicações. Derek nos abordou com a confiança de um homem que nunca ouviu um anão antes. Senhoras. Ele passou um braço em volta da cintura de Vivian, demonstrando toda a devoção do noivo, e então, quase como um pensamento tardio, disse: Dália, que bom te ver. Parabéns pelo noivado. Obrigado. Ele mal registrou as palavras antes de começar a falar sobre seu assunto favorito, ele mesmo. Grandes mudanças no hospital ultimamente. Isso me mantém sempre alerta. Vivian sorriu radiante. Derek tem realizado 3 cirurgias extras por semana desde a reestruturação. Todo o sistema foi comprado há alguns anos, continuou Derek, claramente gostando da plateia. Um grande grupo médico entrou de repente. Acho que era o Caldwell Medical Group. Agora são 4 hospitais. Uma grande expansão. Senti algo mudar no meu peito. Uma peça do quebra-cabeça que eu nem sabia que estava faltando. O novo dono é um cara jovem, disse Derek, dando um gole em seu uísque. Nunca o conheci pessoalmente. Ele administra tudo remotamente. Reuniões do conselho, aquisições, toda a operação. Provavelmente algum herdeiro de família rica bancando o CEO. Sabe como é? Caldwell. Olhei para o outro lado da sala. Ethan havia terminado a ligação e estava voltando em minha direção, com o celular no bolso do paletó. Caldwell. Seu sobrenome era Caldwell. O mesmo nome que constava no hospital de Derek. Você está bem? Perguntou Derek, percebendo minha expressão. Você parece que viu um fantasma. Tudo bem, consegui dizer. Acabei de me lembrar de uma coisa. Ethan nos alcançou então, sua mão encontrando seu lugar natural na parte inferior das minhas costas. O que eu perdi? Só conversa de trabalho, disse Derek, com desdém. A política de sempre do hospital. Você não o entenderia. É coisa de médico.
Ethan assentiu educadamente. Tenho certeza. Sua voz era perfeitamente casual. Mas, por uma fração de segundo, nossos olhares se encontraram. E eu sabia. De alguma forma, eu sabia. Assim que pude, puxei Ethan para o terraço. O ar noturno estava fresco contra minhas bochechas coradas. Cordões de luzes serpenteavam pela pérgola, projetando sombras suaves em seu rosto. Lá dentro, risos e tilintar de taças continuavam sem nós. Caldwell Medical Group, eu disse baixinho. São vocês, não são? Ele não negou. Não se esquivou. Sim. Uma única palavra pairava entre nós. Você é dono do hospital do Derek. Sou dono de 4 hospitais. Derek trabalha em um deles. A voz de Ita era firme, mas vi algo vulnerável brilhar em seu rosto. Nunca o conheci pessoalmente. Ele não tem cargo suficiente para justificar contato direto com os proprietários. Processei isso lentamente. 18 meses juntos. Conversa sobre livros, sobre sonhos, sobre o que faz uma boa pizza. Nunca uma vez sequer mencionou o alcance do seu trabalho. Por que você não me contou? Porque eu queria que você me conhecesse. Ele se aproximou, seus olhos buscando os meus. Não a empresa, não os hospitais, eu, o cara que empilha cadeiras em eventos beneficentes. Refleti sobre todas as vezes em que o dinheiro definiu os relacionamentos na minha família. Como meu pai media o valor em faixas salariais e prestígio. Como Vivian ostentava o título de cirurgião de Derek como se fosse uma bolsa de grife. Ethan me disse o contrário. Eu ia te contar quando chegasse a hora certa, continuou ele. Eu nunca quis que você pensasse que eu estava escondendo alguma coisa. Eu só. Ele suspirou. Eu não queria namorar só por causa da minha conta bancária. Eu nunca perguntei quanto você ganhava. Exatamente. Um pequeno sorriso. É exatamente por isso que me apaixonei por você. A porta do terraço se abriu atrás de nós. Um funcionário estava verificando algo e, em seguida, fechou-se novamente. Trouxe a documentação, disse Ita em voz baixa. Um cheque, caso sua família precisasse de comprovante. Prova de quê? Que você escolheu alguém digno de você, mesmo segundo os padrões deles. Retornamos à festa exatamente no momento em que o mestre de cerimônia subiu ao pequeno palco. Senhoras e senhores, por favor, peço a sua atenção. A multidão foi se aquietando aos poucos, com as taças de champanhe parando no meio do gole. Os garçons ficaram paralisados. Até mesmo o jazz ambiente silenciou. É uma honra apresentar o Dr. Richard Martin, pai da nossa linda noiva, que gostaria de dizer algumas palavras. Aplausos ecoaram pela sala quando meu pai pegou o microfone, banhado a ouro, é claro. Ele estava de pé diante de um cenário de rosas brancas, avaliadas em $5.000, se eu tivesse que chutar, com a confiança de um homem que comandou salas de cirurgia por 3 décadas. Os holofotes o adoravam. 150 convidados voltaram sua atenção para a frente e cirurgiões, advogados, membros de clubes de campo, a nata da elite médica de Chicago. Avistei vários telefones já gravando. Senti um revirar de estômago. Eu conhecia aquele olhar no rosto do meu pai, aquela combinação peculiar de orgulho e desempenho. Ele estava prestes a fazer um discurso, e eu estava prestes a me tornar dano colateral. Por favor, sussurrei para ninguém em particular. Por favor, que isso seja apenas sobre Vivian. Os dedos de Ethan se entrelaçaram com os meus sob a toalha de mesa. Papai pigarreou, observando a plateia como um maestro diante de uma sinfonia. Esta noite, começou ele, com sua voz de barítono preenchendo a sala, quero celebrar a filha que me encheu de orgulho, a filha que entendeu que o nome Martim significa algo, a filha que escolheu a excelência. Ele ergueu sua flauta de cristal em direção a Vivian, que estava radiante em seu vestido Vera Wang. Para Vivian e seu brilhante noivo, Dr. Derek Collins. Prendi a respiração. Talvez, pensei, talvez ele pare por aí. Mas então seus olhos me encontraram na multidão, e ele sorriu. Vivian sempre entendeu o que significa ser um Martim, continuou meu pai, com a voz ecoando por toda a sala. Ela seguiu os passos da mãe, tornou-se enfermeira e agora vai se casar com um cirurgião, um homem que salva vidas todos os dias. Murmúrios de aprovação.
O sorriso de Vivian se alargou ainda mais, de uma forma impossível. Papai ergueu o copo mais alto. Esta família tem um legado. 3 gerações de profissionais da saúde, curandeiros, pessoas que fazem a diferença. E esta noite esse legado continua através da minha filha bem-sucedida, que está se casando com alguém de excelência. Ele fez uma pausa. O momento foi teatral, deliberado. E então ele olhou diretamente para mim. Ao contrário de sua irmã. As palavras caíram como pedras em águas calmas. Senti as ondas de contágio atingirem todas as mesas. Dália escolheu um caminho diferente. Seu sorriso carregava um toque de pena. Ela decidiu que ensinar crianças a escrever o alfabeto era mais importante do que salvar vidas. Uma vida simples, como ela a chama. E suponho que devemos respeitar isso, mesmo que não a compreendamos. Risadas ecoaram pela sala. Não riso amigável, mas sim aquele que vem às custas de alguém. Vivian cobriu a boca com a mão, os olhos brilhando com uma alegria mal disfarçada. Derek parecia desconfortável, mas não disse nada. Mamãe olhava fixamente para o prato como se lhe guardasse os segredos do universo. Então, esta noite, vamos brindar a filha que fez a escolha certa. A voz do pai ressoou. A Vivian e ao Derek, o futuro do legado Martin. Que vocês construam uma família que nos encha de orgulho. Para Vivian e Derek. O brinde ecoou. Os cristais tilintaram. Todos beberam. Todos, menos eu. Fiquei paralisada, com o rosto em chamas, sentindo 150 pares de olhos me encarando com expressões que variavam de pena a divertimento, passando por puro desprezo. As gargalhadas atingiram como estilhaços, dispersas, agudas, impossíveis de esquivar. 28 anos sendo a filha menos favorecida. 28 anos sendo comparada e considerada insuficiente. Eu já deveria estar acostumado com isso. Eu não estava. A mão de Ita apertou a minha com mais força, e algo dentro de mim finalmente se quebrou, de forma irreversível. O momento se estendeu como caramelo. Eu conseguia sentir cada batida do coração, cada respiração, as bolhas do champanhe borbulhando nas taças ao meu redor, o farfalhar do tecido caro, os sussurros que já começavam. Coitadinha, que vergonha! Imagine ter seu próprio pai. Uma mulher na mesa ao lado me chamou a atenção e rapidamente desviou o olhar, com uma expressão que oscilava entre a compaixão e a satisfação por não ser ela a ser humilhada. Mamãe finalmente ergueu os olhos do prato. O pedido de desculpas em seus olhos era profundo e totalmente inútil. Analisei as minhas opções. Eu poderia me desculpar e ir ao banheiro, chorando baixinho onde ninguém pudesse me ver. Eu podia sorrir e fingir que não doía, como fazia em todas as reuniões de família na última década. Eu poderia simplesmente ir embora, desaparecer na noite, confirmando todas as suposições que já tinham feito sobre mim. Era isso que a antiga Dália teria feito, absorver o golpe, engolir a dor e esperar que ela passasse. Mas então Ethan se aproximou, seus lábios roçando minha orelha. Diga a palavra, ele sussurrou. E eu acabo com isso. A decisão é sua. A decisão é sua. Não foi decisão dele. Foi minha. Pela primeira vez na minha vida, eu tive uma escolha, poder de verdade. Não para escapar, mas para responder. Pensei nos meus alunos, 22 alunos do primeiro ano que me olhavam todos os dias, aprendendo que tinham vozes que valiam a pena usar, que eles importavam. Quando foi que deixei de acreditar nisso sobre mim? A sala ainda estava repleta de conversas após o brinde. Papai aceitava apertos de mão, deleitando-se com o brilho de suas próprias palavras. Vivian estava exibindo seu anel para um grupo de admiradores. Ninguém esperava nada de mim. Esse foi o primeiro erro deles. Apertei a mão de Ethan uma vez, um sinal. Então eu me levantei. Permitam-me fazer uma pausa aqui por um momento. Tenho curiosidade, você já foi humilhado, publicamente por alguém que supostamente te amava? Deixe um comentário e conte-me a sua história. E se você está se perguntando o que Ethan sussurrou para mim, o que eu decidi fazer em seguida e de quem foi a pessoa que ficou mais pálida naquela sala, você vai querer ficar até o final. Mas primeiro, se você está gostando desta história, clique no botão de inscrição. Agora, de volta ao clube de campo. Quando me levantei, todos presumiram que eu estava indo embora.
Vi isso em seus rostos, os acenos de cabeça compreensivos, os olhares de pena. Lá vai ela. Não consegue lidar com a verdade. Um homem chegou a aplaudir, pensando que eu estava oferecendo uma saída elegante. Vivian sorriu de canto do outro lado da sala, a vitória já estampada em sua postura. Coitadinha, murmurou alguém em voz baixa o suficiente para que eu ouvisse. Deve ser difícil ser a decepção da família. Quase vacilei. Quase. Anos de condicionamento me imploravam para sentar, alisar o vestido e fingir que nada tinha acontecido, para ser a filha boazinha e invisível que nunca causava escândalo. A velha Dália teria caminhado em direção à saída. Ela teria pegado o casaco, sorrido educadamente para o manobrista e chorado durante todo o caminho para casa. Mas eu não estava caminhando em direção à porta. Eu estava caminhando em direção ao palco. O microfone ainda estava na mão do meu pai. Ele percebeu minha aproximação, e seu sorriso vacilou apenas por um instante com algo parecido com surpresa. Dália. Sua voz ecoou pelos alto-falantes. Aconteceu alguma coisa? O silêncio voltou a reinar na sala, diferente desta vez. Curioso. Parei a 1 metro do meu pai, plenamente consciente de cada celular com câmera sendo erguido, de cada ouvido atento para captar o que quer que viesse a seguir. Na verdade, pai, eu disse, e minha voz não tremeu nem um pouco. Eu gostaria de dizer uma coisa. Ele ergueu as sobrancelhas. Agora não é bem o momento. Agora é exatamente a hora. Atrás de mim, mais do que vi, senti Ita estar de pé. Sua presença atrás de mim era sólida, reconfortante, uma promessa. Meu pai apertou o microfone com mais força. Ele não estava acostumado a ser interrompido. Não estava acostumado a que eu, de todas as pessoas, me recusasse a desaparecer. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Ninguém mais sabia. O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu conseguia ouvir o gelo derretendo na bebida de alguém. 150 pessoas me encaravam, cirurgiões, advogados, esposas de membros de clubes de campo com diamantes no pescoço. Todos eles se perguntavam o que a decepção familiar poderia ter a dizer. A expressão do meu pai mudou de surpresa para algo mais cansado. Ele me conhecia como a quieta, a filha que aceitava tudo que ele lhe dava sem reclamar. Essa versão de mim, coluna ereta, olhos claros, era um território desconhecido. Tem algo a acrescentar? Perguntou ele, com a voz carregada de condescendência. Um tapinha verbal na cabeça. Seja gentil com ela. Ela vai perder o fôlego. Na verdade, sim. Estendi a mão e, com delicadeza, mas firmeza, peguei o microfone de sua mão. Ele ficou surpreso demais para resistir. Meu namorado queria contribuir para o casamento. Uma onda de confusão percorreu a multidão. O sorriso de Vivian vacilou. Ita. Virei-me ligeiramente, fazendo um gesto para que ele se juntasse a mim. Ele caminhou para a frente com a segurança tranquila de um homem que já havia se dirigido a acionistas e membros do conselho sem hesitar uma única vez. Quando chegou ao meu lado, ele enfiou a mão no paletó e tirou um talão de cheques de couro. Que generosidade, disse Vivian, de onde estava perto das rosas. Sua voz era fraca e tensa. O quê? Uns 200? Alguém deu uma risada nervosa. Meu pai cruzou os braços. Que fofo, mas na verdade, isso não é. Por favor, eu disse calmamente. Deixe-o terminar. Ethan destampou uma caneta. O Mont Blanc refletia a luz enquanto ele começava a escrever, cada traço deliberado, sem pressa. A sala prendeu a respiração. Quando terminou, rasgou o cheque com um som suave e decisivo e me entregou. Olhei para o número. Então olhei para meu pai e sorri. O cheque parecia substancial na minha mão, mais pesado do que qualquer papel deveria ser. Ethan queria ajudar com o casamento, eu disse, com a voz firme no microfone. Ele vai fazer um cheque. Vivian deu um passo à frente, fazendo seu vestido Vera Wang farfalhar. Que gesto atencioso. As palavras eram ácidas, envoltas em seda. Tenho certeza de que toda ajuda é bem-vinda. $500. 1.000? Algumas de suas amigas riram baixinho. Sim, bastante generoso, acrescentou meu pai, já estendendo a mão para recuperar o microfone.
Agradecemos o gesto do seu amigo contador. Contador. A palavra transbordava desdém. Mantive o microfone fora do alcance dele. Na verdade, o valor é um pouco maior do que isso. Ethan ficou ao meu lado, completamente imóvel. Ele não disse uma palavra desde que me entregou o cheque. Ele não precisava. Seu silêncio dizia tudo calmo, seguro, como se estivesse à espera. Bem, a voz de Vivian ganhou um tom mais áspero. A incerteza começava a transparecer. Qual é o número mágico? $2.000. Seu namorado esvaziou a conta poupança dele para nós? Mais risos e desta vez com menos confiança. Olhei para o cheque novamente, para a caligrafia impecável, para o logotipo no canto discreto, profissional, definitivamente não era de uma conta corrente comum. O número mágico, eu disse lentamente, saboreando cada sílaba, é $250.000. As palavras caíram no silêncio como pedras em águas calmas. Por um longo momento, nada se moveu. Então Vivian deu uma risada alta, aguda e incrédula. Isso é uma piada. É obviamente uma piada. Mostrei o cheque. O logotipo do Chase Private Client era visível mesmo à distância. Abaixo, impresso de forma legível, Caldwell Medical Group. A taça de champanhe de Derek escorregou de sua mão, e o rosto do meu pai ficou da cor de cinzas velhas. O silêncio era ensurdecedor. Até mesmo a equipe de catering havia parado de se mexer, as bandejas estavam suspensas no ar, os olhos fixos na conta em minha mão. Isso não é possível, sussurrou Vivian. Sua voz havia perdido toda a sua firmeza. Isso não pode ser real. Levantei o cheque, inclinando-o em direção à luz do lustre para que todos pudessem ver. Os números eram inconfundíveis, 250.000,00. $250 milhões. Sussurros irromperam como um incêndio florestal. Telefones celulares surgiram de bolsos e bolsas. Em algum lugar no meio da multidão, ouvi alguém dizer, ela disse Caldwell Medical Group. Derek empalideceu. A arrogância casual de antes havia evaporado completamente, substituída por algo que se assemelhava muito ao despertar de um horror. Espere. Sua voz falhou. Espere. Caldwell. Como em Caldwell Medical Group? Virei-me para encará-lo diretamente. Sim, Derek. Exatamente como o Caldwell Medical Group. É ali, ele engoliu em seco. É ali que eu trabalho. É o meu hospital. É mesmo? Vivian agarrou o braço de Derek. Do que você está falando? O que o namorado da Dália tem a ver com o seu hospital? Mas Derek não estava olhando para sua noiva. Ele estava olhando para Ethan, olhando para ele de verdade pela primeira vez em toda a noite. Reconhecimento e terror se entrelaçavam em seu rosto. Quem é você? A voz de Derek saiu estrangulada. Quem diabos é você? Ethan sorriu. Era uma expressão agradável, quase amigável. Acho, disse-lhe calmamente, que chegou a hora de uma apresentação formal. Meu pai abriu a boca e depois fechou-a novamente. Pela primeira vez na vida, o Dr. Richard Martin não fez comentários espirituosos nem observações incisivas. Ele simplesmente ficou ali parado, com o champanhe esquecido na mão, observando tudo o que pensava saber desmoronar ao seu redor. Isso foi apenas o começo. O rosto de Derek havia adquirido uma tonalidade acinzentada. Caldwell Medical Group, repetiu ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. A nova administração, a aquisição de 2 anos atrás. Seus olhos alternavam entre o cheque e a expressão calma de Ethan. Disseram que o dono era jovem, que administrava tudo remotamente e que ninguém nunca o tinha conhecido pessoalmente. As palavras morreram em sua garganta. Vivian apertou ainda mais o braço dele. Derek, o que você está dizendo? O que está acontecendo? O dono, sussurrou Derek, o cara de quem todo mundo fala, mas que ninguém nunca viu, aquele que comprou os 4 hospitais. Ele olhou para Ethan com algo próximo à vertigem. Essa é você, não é? Ethan inclinou ligeiramente a cabeça. Culpado. O murmúrio que se espalhou pela sala era como uma onda.
Observei a onda se espalhar de mesa em mesa, a confusão se transformando em choque, que por sua vez se transformava em algo mais. Recálculo. Reavaliação. O namorado contador, que é um saco. O homem de quem meu pai não se deu ao trabalho de se lembrar. Aquele Zé Ninguém que ajudava a empilhar cadeiras em eventos de caridade. Proprietário de 4 hospitais. Chefe do Derek. A taça de champanhe do meu pai tremeu apenas um pouco. Isso é impossível, disse Vivian, mas sua voz não demonstrava convicção. Isso é? Derek, diga-me que isso é impossível. Derek não respondeu. Ele não conseguia, porque mesmo agora, mesmo em meio ao pânico crescente, o cirurgião dentro dele estava juntando as peças, o Tesla, os telefonemas sobre reuniões do conselho, a confiança tranquila de um homem que nunca sentiu necessidade de provar nada a ninguém. Tudo se encaixou perfeitamente. Estava bem na frente deles o tempo todo, e eles o descartaram como se não fosse nada. Observei a expressão no rosto do meu pai enquanto a compreensão se cristalizava. O grande Dr. Richard Martin, que media o valor humano por currículos e saldos bancários, passou a noite sendo condescendente com um homem que poderia comprar todo o seu legado 10 vezes. A ironia era deliciosa. Levantei o microfone uma última vez. Pessoal, eu disse, minha voz se sobressaindo ao caos de sussurros e exclamações, gostaria de apresentar meu namorado formalmente. O silêncio tomou conta da sala. Até o quarteto de cordas no canto havia abandonado seus instrumentos. Virei-me para olhar para Ethan, para realmente olhá-lo. O homem por quem me apaixonei no evento beneficente da escola. O homem que nunca me fez sentir insignificante. Que passou 18 meses me permitindo amá-lo exatamente por quem ele era, e não pelo que possuía. Este é Ethan Caldwell, eu disse claramente. Uma inspiração coletiva. CEO e proprietário do Caldwell Medical Group, 4 hospitais privados no Centro-Oeste, incluindo fiz uma pausa, deixando meu olhar vagar até Derek, aquele em que Derek trabalha. Derek parecia estar passando mal. Então, tecnicamente, continuei, permitindo-me um sorriso mínimo, meu namorado é o chefe do Derek, o dono do hospital, aquele que ninguém nunca tinha conhecido. Os telefones estavam apostos em peso agora, não para zombar de mim desta vez, mas para documentar. Amanhã, este seria o assunto do clube de campo, do hospital, de todos os círculos sociais que meu pai cultivou cuidadosamente ao longo de 30 anos. Virei-me para encarar meu pai diretamente. Então, pai, eu disse, acho que ensinar o alfabeto às crianças não foi uma perda de tempo, afinal. Certamente não me impediu de conhecer alguém bem-sucedido. Deixei essa palavra pairar no ar. De acordo com a sua definição, pelo menos. A mandíbula do meu pai se mexeu. Nenhum som saiu. Os $250 mil são um presente do Ethan para o casamento da Vivian, continuei. Não porque ele precise provar nada, mas porque ele é generoso, bondoso, o tipo de pessoa que ajuda os outros sem esperar reconhecimento. Devolvi o microfone ao meu pai. Ele aceitou automaticamente, ainda sem palavras. Essas, eu disse baixinho, só para ele, são qualidades que você não consegue medir em um currículo. Mas talvez você devesse começar a tentar. O silêncio que se seguiu pareceu uma confirmação. As reações se espalharam pela sala como dominós caindo. Derek ficou paralisado, a cor sumindo de seu rosto em tempo real. Ele passou a noite inteira desdenhando do namorado quieto, tratando-o como um ninguém. E agora que ninguém assinou seus cheques de pagamento. Suas mãos cirúrgicas, tão firmes na sala de cirurgia, tremiam visivelmente ao lado do corpo. A boca de Vivian abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Seu anel de noivado de 3 quilates, que lhe parecerá tão impressionante durante toda a noite, de repente pareceu pequeno, insignificante, uma bugiganga comparada ao poder que ela não havia reconhecido. Eu não. Nós não. Ela não conseguiu terminar a frase. Na mesa mais próxima do palco, uma mulher que reconheci como a chefe de cirurgia do hospital inclinou-se para o marido e sussurrou algo. Os telefones estavam sendo guardados naquele momento não porque a história tivesse terminado, mas porque os donos daqueles telefones estavam recalculando seus relacionamentos com a minha família em tempo real. E minha mãe, pela primeira vez em décadas, Patrícia Martin estava sorrindo. Não era o seu sorriso habitual de desculpas e conciliação, era algo genuíno, algo quase triunfante.
Ela cruzou meu olhar com o dela do outro lado da sala e acenou com a cabeça apenas uma vez, um gesto que, de alguma forma, me pareceu uma bênção. Os convidados que haviam rido do brinde do meu pai de repente acharam o champanhe deles extremamente interessante. Ninguém olhava para ele. O capital social que lhe havia levado 30 anos para acumular estava evaporando a cada segundo. Bem, disse alguém em voz alta, quebrando o silêncio, um dos antigos colegas do meu pai, de cabelos grisalhos e ar distinto, está é uma noite e tanto. Murmúrios de concordância, risos nervosos, o som peculiar de uma sala inteira reavaliando suas suposições. Meu pai ainda não tinha dito nada. Sua taça de champanhe pendia esquecida em sua mão, captando a luz do lustre que fora disposto para fazer sua família parecer perfeita. Nada parecia perfeito agora. Apenas parecia real. Um movimento na periferia da multidão chamou minha atenção. Um homem na casa dos 40 e poucos anos deu um passo à frente, cabelos grisalhos, terno impecavelmente alinhado, o tipo de autoridade discreta que vinha de anos em salas de reuniões executivas. Eu não o reconheci, mas algo em sua postura sugeria importância. Ele aproximou-se do palco com passos calculados e parou ao lado de Ethan. Desculpe a interrupção. Sua voz ecoou facilmente pela sala. Sou Marcus Webb, diretor financeiro do Caldwell Medical Group. Uma nova onda de murmúrios. Fui convidado esta noite como hóspede dos Hendersons, antigos parceiros de golfe. Ele acenou com a cabeça na direção de um casal próximo ao fundo. Mas, dadas as circunstâncias, sinto-me na obrigação de esclarecer alguns pontos. Ele se virou para encarar a multidão diretamente. Posso confirmar que Ethan Caldwell é de fato o CEO e único proprietário do Caldwell Medical Group. Trabalho com ele há 4 anos. Seu olhar encontrou Derek na multidão. E sim, Dr. Collins, o Hospital Geral de Caldwell, onde o senhor realiza suas cirurgias, é uma de nossas instalações. Derek emitiu um pequeno som estrangulado. Marcos enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um cartão de visitas, que estendeu a Derek com cortesia profissional. Ainda não nos conhecemos formalmente, mas acredito que temos uma reunião de diretoria agendada para o mês que vem. Estou ansioso por ela. O cartão de visita brilhava à luz do lustre, papel grosso com relevo, o logotipo do Caldwell Medical Group em destaque. Derek o pegou com os dedos trêmulos. Obrigado, Marcos, disse Ethan em voz baixa. Claro, disse o diretor financeiro, inclinando a cabeça. Embora eu deva dizer que já participei de muitos eventos corporativos. Este é o mais divertido até agora. Algumas pessoas chegaram a rir disso, risadas genuínas que quebraram um pouco a tensão. Mas para meu pai, ainda segurando o microfone, a confirmação não mudará nada. O estrago já estava feito. Meu pai finalmente encontrou a voz. Bem, a palavra saiu alta demais, brilhante demais. São notícias maravilhosas. Que jovem notável. Ele caminhou em direção a Ethan, com a mão estendida, um sorriso se espalhando pelo rosto com a elasticidade de um homem que passou décadas dominando a recuperação social. Ethan, peço desculpas. Não tivemos a oportunidade de conversar direito antes. Richard Martin, cardiologista aposentado do Northwestern Memorial. Ele apertou a mão de Ethan vigorosamente. Estamos muito orgulhosos. Muito orgulhosos da Dália. Sempre estivemos. A mentira era tão transparente que chegava a ser impressionante. Observei as reações nos rostos ao redor da sala, sobrancelhas arqueadas, olhares trocados. A expressão peculiar de pessoas que haviam presenciado algo vergonhoso e agora observavam o agressor tentar minimizar os danos. Ninguém se deixou enganar. Orgulhoso, repeti baixinho. O sorriso do pai vacilou. Você acabou de ficar na frente de 150 pessoas e chamou minha carreira de vida simples. Você me comparou desfavoravelmente a Vivian novamente. Você disse que eu escolhi ensinar o alfabeto em vez de salvar vidas. O quarto voltou a ficar em silêncio. Bem, a compostura do meu pai estava se esvaindo. Era só uma brincadeira. Você sabe como são esses brindes. Um pouco de humor familiar. Ninguém estava rindo comigo, pai. Eles estavam rindo de mim porque você mandou. Sua boca abriu e fechou. A mão que ainda segurava o microfone tremeu levemente.
Você não sabia que Ethan era dono de hospitais, continuei, mantendo a voz firme. Você não se importava com quem ele era porque presumia que ele não valia a pena conhecer, assim como sempre presumiu que eu não merecia respeito. O silêncio se prolongou. Isso muda agora, eu disse. Ou não. De qualquer forma, chega de fingir. Meu pai olhou ao redor da sala, procurando um aliado. Não encontrou nenhum. Respirei fundo. Depois, coloquei o microfone de lado. A próxima parte não era para a multidão. Não era para as câmeras ou para as postagens nas redes sociais que inevitavelmente se seguiriam. Era para o meu pai e para mim. Pai, eu disse, aproximando-me para que só ele pudesse ouvir. Eu amo meu trabalho. Amo ensinar crianças a ler, a acreditar em si mesmas, a saber que suas vozes importam. Ele não disse nada. Seu rosto era indecifrável. Não preciso mais da sua aprovação. Deixei de precisar dela há anos. Encarei-o fixamente. Mas preciso do seu respeito. E se isso for pedir demais, se você realmente não consegue enxergar valor em quem eu sou sem um diploma de medicina ou um marido rico, então este será o último evento familiar a que comparecerei. As palavras pairaram entre nós. Não estou pedindo sua bênção, continuei. Estou lhe dizendo minhas condições. Você pode aceitá-las ou não, mas não passarei mais uma década sendo sua decepção. O maxilar do meu pai se contraiu. Algo brilhou em seus olhos, talvez raiva, ou vergonha, ou desconforto peculiar de um homem que nunca havia sido tratado dessa forma pela própria filha. Dália. É isso. Dei um passo para trás. É tudo o que tenho a dizer. Virei-me e voltei para o lado de Ethan. Sua mão encontrou a minha imediatamente, firme e quente. Atrás de mim, ouvi o silêncio se estender. Meu pai, pela primeira vez em 62 anos, não tinha absolutamente nada a dizer. E, de alguma forma, esse era o som mais reconfortante de todos. Pare um instante e deixe-me perguntar, o que você faria se estivesse no meu lugar? Você perdoaria seu pai ou iria embora? Comente abaixo com sua escolha. Gostaria muito de saber. E se você quiser ver como minha família reagiu nos dias seguintes, continue assistindo. Não se esqueça de curtir este vídeo se você acredita que todos merecem respeito, independentemente da profissão. Vivian me alcançou no terraço. A festa atrás de nós estava lentamente recomeçando, conversas constrangedoras, risos forçados, o som peculiar de pessoas fingindo que nada de extraordinário tinha acabado de acontecer. Mas minha irmã havia abandonado seu posto junto às rosas e me seguido para o ar da noite. Dália, espere. Virei-me. Pela primeira vez, não havia nenhum sorriso irônico no rosto de Vivian, nenhuma condescendência. Ela parecia perturbada, incerta, como se alguém tivesse rearranjado os móveis de um cômodo que ela conhecia de cor. Por que você não me contou? Sua voz estava mais baixa do que eu a ouvia há anos. Por que você não nos contou sobre Ethan? Sobre quem ele realmente era? Refleti cuidadosamente sobre a questão. Teria feito diferença? Vivian piscou. E se o Ethan fosse mesmo só um contador? Perguntei lentamente. Se ele ganhasse 50 mil por ano e dirigisse um Honda, você me trataria de forma diferente? Ela abriu a boca e a fechou. Você teria parado de nos comparar? Papai teria parado de me usar como alvo de todas as piadas da família? Balancei a cabeça negativamente. A resposta é não, Vivian. Você sabe disso tão bem quanto eu. Seus olhos brilhavam. Não consegui distinguir se era o champanhe ou algo mais genuíno. Não é isso? Ela engoliu em seco. Eu nunca quis dizer. Você passou a vida inteira garantindo que todos soubessem que você era bem-sucedida, a inteligente, a que sempre fazia certo. Mantive a voz calma. E eu deixei, porque brigar parecia inútil. Vivian permaneceu em silêncio. Eu não te odeio, eu disse finalmente. Mas preciso que você entenda uma coisa. Meu valor não muda com base em com quem eu estou namorando. Nunca mudou. Minha irmã estava parada sob a luz intensa do terraço, seu vestido Vera Wang balançando ao vento, e, pela primeira vez, ela não tinha resposta alguma. Derek encontrou Ethan perto do bar.
Observei a distância enquanto o cirurgião se aproximava, sua arrogância anterior completamente dissipada, substituída pela energia nervosa de um homem que de repente percebeu que havia passado a noite inteira insultando a namorada do chefe. Senhor Caldwell. A voz de Derek subiu uma oitava. Senhor, eu só queria, eu não fazia ideia. Nunca tive a intenção de ser desrespeitoso. Ethan aceitou um copo d'água do barman, acenando educadamente com a cabeça. Dr. Collins, as coisas que eu disse antes sobre o seu trabalho, sobre Dahlia. Derek passou a mão pelos cabelos cuidadosamente penteados, desarrumando sua perfeição. Me desculpe. Isso é extremamente constrangedor. É sim, concordou Ethan, contente. Derek estremeceu. Mas veja bem. Ethan pousou o copo. Não misturo assuntos pessoais com profissionais. Sua posição no Hospital Geral de Caldwell se baseia em seu histórico cirúrgico, que, segundo me disseram, é excelente. Isso não mudou. Um alívio inundou o rosto de Derek. Obrigado. Muito obrigado. No entanto, Derek parou abruptamente. Considere esta noite como um lembrete. A voz de Ethan permaneceu calma, quase amigável, mas havia firmeza por baixo. Você nunca sabe com quem está falando ou sobre quem está falando. A maneira como você tratou Dahlia antes de saber qualquer coisa sobre mim, isso merece ser analisado. Derek assentiu rapidamente. Sim, com certeza. Você tem razão. Eu deveria ter, quer dizer, eu vou ter. Ótimo. Ethan sorriu. Estou ansioso para ver os resultados trimestrais na reunião do conselho. Marcus disse que seu departamento está indo bem. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Derek recuou, ainda assentindo com a cabeça, ainda se desculpando baixinho. Eu suspeitava que Vivian ouviria sobre essa conversa pelo resto da noite. Ethan cruzou o olhar comigo do outro lado da sala e ergueu uma sobrancelha. Resolvido? Assenti levemente com a cabeça. Resolvido. Mas ambos sabíamos que as conversas mais importantes ainda estavam por vir. O cheque ainda estava na minha mão. $250 mil. Suficiente para bancar um casamento luxuoso, uma lua de mel em Bora Bora e ainda sobrar troco. Exatamente o tipo de presente que consolidaria o status de Ethan aos olhos da minha família. Prova de que a filha menos importante deles, de alguma forma, tinha herdado dinheiro. Encarei a situação por um longo momento. Depois, olhei para Vivian, que havia seguido Derek de volta para dentro e me observava com algo parecido com apreensão. Em seguida, olhei para meu pai, ainda se recuperando em um canto, cercado por convidados que pareciam mais interessados em evitá-lo do que em oferecer conforto. Esta conta, eu disse em voz alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem, não será usada para o casamento. A expressão de Vivian mudou. O que você quer dizer? Perguntou Ethan. Mostrei o cheque. E eu escolho como usar a generosidade dele. Ethan se aproximou de mim. Ele não perguntou o que eu estava planejando. Simplesmente confiou em mim. Essa confiança, mais do que qualquer quantia em dinheiro, era o que o tornava extraordinário. Este dinheiro será destinado à Fundação das Escolas Públicas de Chicago, anunciei. Uma doação em nome da família Martin, $250 mil para recursos de sala de aula, programas de leitura e materiais educacionais para crianças que estão aprendendo o alfabeto. Para os professores que comparecem todos os dias para garantir que essas crianças acreditem em si mesmas. Meu pai parecia ter engolido algo amargo. Então, pelo menos uma coisa com o nome Martin, eu disse baixinho, vai de fato ajudar as crianças a aprender. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era de choque, nem de hostilidade, era quase respeitoso. E em algum lugar daquela sala, ouvi minha mãe começar a bater palmas. Outros, aos poucos, juntaram-se a ela. Os aplausos cessaram, mas algo permaneceu no ar. Movimento no limite da minha visão, minha mãe dando um passo à frente. Patrícia Martim passou 32 anos à sombra do meu pai, suavizando suas arestas, pedindo desculpas por suas críticas, escolhendo a paz em vez do confronto. Há anos que eu já não esperava que ela interviesse.
Mas agora ela caminhava em minha direção, seu colar de pérolas tremendo levemente contra o pescoço, as mãos juntas à frente do corpo como se estivesse prestes a prestar um depoimento. Dália. Eu esperei. Eu te devo um pedido de desculpas. Sua voz embargou ao pronunciar as palavras. Um pedido de desculpas que já deveria ter sido feito há uns 30 anos. O silêncio voltou a reinar no quarto. Até mesmo papai, sentado em seu canto, ergueu os olhos. Eu vi seu pai comparar você com sua irmã a vida inteira, continuou a mãe. Eu vi como isso te machucava, como te fazia duvidar de si mesma, como você parou de trazer amigos para casa porque sabia que ele daria um jeito de fazer de você o alvo das piadas. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela não se deu ao trabalho de enxugá-las. E eu não disse nada. Disse a mim mesmo que estava mantendo a paz, mas na verdade eu só estava te decepcionando. Mãe? Deixe-me terminar. Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Você merecia mais. Merecia uma mãe que a defendesse, que dissesse ao seu pai para parar, que dissesse a Vivian, ela olhou para minha irmã. Que dissesse a ambas que seu valor não se mede em diplomas ou dinheiro. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pedaço de papel dobrado, amarelado pelo tempo. Eu guardei isso, sussurrou, colocando-o em minhas mãos. A carta da UIC, aquela que ele rasgou. Eu a colei de volta naquela noite. Olhei para a carta de aceitação que eu pensava ter sido destruída há 18 anos. E pela primeira vez em toda a noite, eu chorei. A festa acabou mais rápido do que qualquer um esperava. Os convidados começaram a dar desculpas, cirurgias de manhã cedo, prazos com babás, uma necessidade repentina de estar em qualquer outro lugar. As felicitações que ofereceram a Vivian pareceram agora superficiais, vazias do calor que haviam demonstrado antes. Mas foi a conversa entre meu pai e o Dr. Henderson que eu não pude deixar de ouvir. Isso foi duro, Dick. Henderson era um antigo colega, de cabelos grisalhos e postura distinta, um dos poucos homens na sala que meu pai realmente respeitava. Mesmo para você. O rosto do meu pai ficou vermelho. Era só uma brincadeira, Jim. Você sabe como essas coisas são. Eu sei o que ouvi. Henderson balançou a cabeça lentamente. E todos os outros também. Sua própria filha, Richard, na frente de todas essas pessoas. Ele se afastou sem dizer mais nada. Outros seguiram seu exemplo. Acenos educados substituíram os apertos de mão calorosos que meu pai costumava receber. O colega que sempre ria de suas histórias de golfe de repente precisou checar o celular. O cirurgião que geralmente se demorava para discutir investimentos já estava pegando o casaco da esposa. A maré tinha virado, e meu pai sabia disso. Observei-o percorrer a sala com o olhar, buscando a validação que sempre dera por garantida, a moeda social que acumulara ao longo de décadas, o respeito que presumira ser permanente. Não encontrou nada disso. Pela primeira vez em seus 62 anos, o Dr. Richard Marty era o alvo de julgamentos, o assunto dos sussurros, aquele cujo comportamento havia deixado os outros desconfortáveis o suficiente para que se afastassem. Não senti prazer algum em sua humilhação, apenas uma vaga sensação de algo que poderia ter sido justiça. A diferença entre nós era simples. Eu havia suportado a vergonha pública por causa de quem eu era. Ele a estava suportando por causa do que havia feito. E eu suspeitava que essa distinção o assombraria por muito tempo. O manobrista trouxe o carro de Ethan às 10h30. O ar fresco da noite nos envolveu enquanto saíamos do clube de campo, deixando para trás os lustres de cristal, os sussurros e o peso de tudo o que acabará de acontecer. Acima de nós, as estrelas começavam a surgir no céu de Chicago, tênues, mas presentes. Ethan abriu a porta do passageiro para mim. Você está bem? Acomodei-me no banco de couro, com a carta de aceitação ainda apertada na mão. Estou melhor do que bem, disse baixinho. Acho que finalmente estou livre. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, não a expressão educada que usará durante toda a noite, e fechou a porta delicadamente antes de contornar o veículo até o lado do motorista. O Tesla arrancou silenciosamente, o clube de campo encolhendo no espelho até se tornar apenas mais um prédio iluminado contra a escuridão. Não esperava a doação para a educação, disse Ethan depois de um tempo. Você se importou? Tudo bem? Ele riu baixinho. Dália, foi perfeito.
Melhor do que qualquer coisa que eu pudesse ter planejado. Dirigimos em silêncio confortável por vários minutos. O rádio permaneceu desligado. Não precisávamos dele. Obrigada, eu disse finalmente, por estar presente, por me deixar lidar com isso do meu jeito. Era sempre o seu momento, disse ele, lançando-me um olhar de relance. Eu era apenas o talão de cheques. Você era mais do que isso. Ele estendeu a mão e pegou a minha. Eu sei. As luzes da cidade começaram a aparecer quando deixamos os subúrbios para trás, postes de luz, fachadas de lojas e a beleza cotidiana de um mundo que seguia em frente, independentemente das intrigas dos clubes de campo. Entrei naquela festa como a decepção da família. Saí de lá como algo completamente diferente. Não por causa do dinheiro de Ethan, não por causa da revelação, dos suspiros de espanto ou da humilhação do meu pai, mas porque finalmente eu havia dito a minha verdade. E isso valia mais do que qualquer cheque. Naquela noite, no silêncio do meu apartamento, abri a gaveta do meu criado mudo. Debaixo dos livros de bolso e dos carregadores de celular extras, dentro de um envelope velho, estava uma carta que eu guardava há 6 anos. Não era a carta de aceitação da UIC, essa eu achava que tinha perdido. Esta era diferente. Letra manuscrita de aluno da 2ª série, giz de cera roxa. Querida senhorita Martim, obrigada por me ensinar a ler. Minha mãe dizia que eu nunca ia aprender, mas você me fez acreditar que eu podia. Agora leio livros todas as noites. Você é a melhor professora do mundo. Com carinho, Marcus Johnson. Tracei as letras irregulares com a ponta do meu dedo. Marcos chegou até mim aos 7 anos, com dificuldades de aprendizagem, 2 anos atrasado em relação à série e convencido de que era burro, porque era isso que todos sempre lhe diziam. Sua professora anterior havia desistido. Sua mãe trabalhava em 3 empregos e mal tinha tempo para ajudar. Mas eu não havia desistido. Dia após dia, sentávamos juntos depois da aula, exercícios de fonética, jogos de palavras. Lentamente, com muita paciência, observávamos as letras se transformarem de inimigas em amigas. No dia em que leu sua primeira frase completa, o gato sentou-se no tapete, e seu rosto se iluminou como o nascer do sol. Foi por isso que escolhi esta vida. Não porque eu não conseguisse lidar com pressão de verdade. Não porque eu não fosse inteligente o suficiente para a medicina, mas porque não havia nada mais significativo do que ver uma criança descobrir que era capaz de coisas que lhe disseram ser impossíveis. Meu pai jamais entenderia isso. Talvez Vivian também não. Mas Marcos entendeu. E outros 22 alunos do primeiro ano da minha turma atual também entenderam. E isso bastou. Apertei a carta contra o peito e, em seguida, com cuidado, coloquei-a de volta no envelope. Amanhã eu voltaria a ensinar o alfabeto. Mal podia esperar. A ligação chegou exatamente uma semana depois. Eu estava corrigindo provas de ortografia quando meu telefone vibrou. A tela mostrava um nome que eu não via há 3 anos. Pai, não Dr. Richard Martim, não pai, apenas pai. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Dália. Meu nome. Ele realmente disse meu nome. Pai. Silêncio na linha, o silêncio peculiar de um homem que não estava acostumado à incerteza. Estive pensando, disse-lhe finalmente. Larguei minha caneta vermelha. Sobre o quê? Mais silêncio. Eu conseguia ouvi-lo respirar, quase conseguia imaginá-lo em seu escritório, cercado por seus livros de medicina e diplomas emoldurados, buscando palavras que nunca lhe vieram com facilidade. Sobre o que você disse na festa. Ele pigarreou. Sobre respeito. Eu esperei. Talvez eu tenha me concentrado demais em uma única definição de sucesso. Na minha definição. Não foi um pedido de desculpas. Não exatamente. Mas para Richard Martim, foi quase isso. Ele parou. Recomeçou. Quando você escolheu ser professora, eu vi isso como uma rejeição a mim, a tudo pelo que eu havia trabalhado, a tudo que eu queria transmitir. Não se tratava de você, pai. Agora eu sei. Sua voz estava rouca. Acho que sempre soube. Só não queria aceitar. O teste de ortografia estava esquecido em cima da minha mesa. O que te fez ligar? Perguntei. Sua mãe.
Uma risada discreta. Ela me mostrou aquela carta, aquela que ela guardou, e me disse algumas coisas que eu não estava preparada para ouvir. Consigo imaginar aquela conversa. Patrícia Martim finalmente encontrando sua voz. Não estou pedindo perdão, disse meu pai. Não o mereço. Mas eu queria saber se poderíamos conversar algum dia. Quando você estiver pronto. Olhei pela janela para a luz da tarde. Vou pensar nisso, eu disse. Foi sincero, e por agora bastava. O jornal Chicago Tribune publicou a matéria na terça-feira. Doação de $250 mil transforma recursos das escolas públicas, a maior contribuição privada da história da Fundação das Escolas Públicas de Chicago. O artigo incluía uma foto da diretora da fundação recebendo um cheque simbólico de grandes dimensões. No canto, impresso em letras garrafais para todos verem, em homenagem aos educadores de todo o mundo, a família Martim. Li o artigo 3 vezes enquanto tomava meu café da manhã. A doação financiaria novos programas de leitura em 12 escolas com poucos recursos, bibliotecas de sala de aula modernizadas e subsídios para aquisição de tecnologia para professores que, durante anos, vinham comprando materiais do próprio bolso. O superintendente enviou um e-mail pessoal. Prezada Senhora Martim, em nome dos 340 mil alunos das escolas públicas de Chicago, agradecemos. Sua generosidade impactará inúmeros jovens leitores nos próximos anos. Seria uma honra tê-la como palestrante em nossa cerimônia anual de reconhecimento de educadores na próxima primavera. Fiz uma captura de tela do e-mail e enviei para o Ethan. A resposta dele veio imediatamente: você merece tudo isso. Na escola primária Lincoln, a notícia se espalhou pela sala dos professores como fogo em palha seca. Raquel, cujo vestido eu havia pegado emprestado para a festa, chegou a me abraçar no corredor. $250 mil, ela repetia sem parar, para escolas públicas. Dália, você é uma heroína. Eu não era um herói. Eu era apenas um professor do primeiro ano que estava farto de ser demitido. Mas havia algo profundamente gratificante em ver o nome Martim associado à educação em vez da medicina. Em saber que meu pai teria que explicar aos amigos do clube de campo por que a maior contribuição pública de sua família foi destinada a recursos para salas de aula e não alas cirúrgicas, nem cátedras financiadas na Northwestern. O ABC. As coisas simples. As coisas que realmente mudaram vidas. Vivian ligou em uma tarde de domingo. Eu estava podando a pequena coleção de suculentas no meu parapeito da janela quando o nome dela apareceu na tela. Pensei em deixar cair na caixa postal. Mas aí me lembrei da expressão no rosto dela no clube de campo, a incerteza que havia substituído sua confiança habitual, e atendi. Dália. A voz dela estava mais baixa do que eu jamais tinha ouvido. Podemos conversar? Sentei-me. Estou ouvindo. Me desculpe. As palavras saíram atropeladas. Por tudo. Pelos comentários do ABC, pelas piadas, por 30 anos fazendo você se sentir insuficiente. Não disse nada. Deixei-a continuar. Eu tinha inveja. Ela riu amargamente. Que patético, não é? Eu tinha inveja da minha irmãzinha porque você sempre parecia tão satisfeita. Tão segura de si, como se não precisasse da aprovação de ninguém. Era assim que você via o ciúme? Contentamento. Eu sei. É ridículo. Eu estava tão ocupado buscando o elogio do papai que não conseguia entender por que você também não o queria, porque você simplesmente não podia ser feliz. A luz da tarde se movia pelo meu apartamento. Não estou pedindo que você me perdoe da noite para o dia, continuou Vivian. Eu sei que não é assim que funciona. Mas quero tentar ser melhor, ser a irmã que eu deveria ter sido desde o início. Pensei na carta de Marcos, nos meus alunos, em todas as pessoas que me mostraram que a mudança era possível quando alguém se comprometia verdadeiramente com ela. Entendo você, Vivian. Escolhi minhas palavras com cuidado. E agradeço por dizer isso. Mas preciso ver mudanças, não apenas ouvir falar delas. Ações importam mais do que desculpas. Entendo. Sua voz vacilou. Vou provar. Não importa quanto tempo leve. Então veremos. Não era perdão, ainda não. Mas era uma porta que ficou entreaberta. A manhã de segunda-feira chegou como todas as manhãs de segunda-feira chegam,
Eu estava na frente da minha sala de aula na escola primária Lincoln, com um marcador de quadro branco na mão, observando 22 alunos do primeiro ano se acomodarem em suas pequenas cadeiras de plástico. As paredes estavam cobertas com suas obras de arte, impressões de mãos pintadas, lagartas de papel colorido, tentativas de escrever o alfabeto que me emocionaram profundamente. Aqui não há lustres de cristal, nem champanhe, nem Vera Wang, apenas lápis de cor, curiosidade e a obra mais importante que eu poderia imaginar. Bom dia a todos. Tampei a caneta. Prontos para aprender algumas palavras novas hoje? 22 rostos me encaravam, alguns ainda sonolentos, outros se agitando de energia. Todos confiando em mim para ajudá-los a crescer. Hoje vamos aprender sobre a letra Q, anunciei e sorri ao ouvir o coro de gemidos. Eu sei que é complicado. Mas sabe de uma coisa? Coisas complicadas geralmente valem a pena serem desvendadas. Uma mãozinha se ergueu, era a de Lily, com seus cadarços sempre desamarrados. Senhorita Martin, é verdade que a senhora agora é milionária? As crianças ouvem tudo. Anotei mentalmente para enviar um lembrete gentil à sala dos professores sobre conversas particulares. Não, querida. Eu não sou milionária. Ajoelhei-me à sua altura. Mas mesmo se fosse, ainda estaria aqui te ensinando. Por quê? Refleti sobre a questão, sobre clubes de campo, brindes com champanhe e pais que mediam o valor de uma pessoa em dólares. Porque é aqui, eu disse, gesticulando ao redor da sala, que eu pertenço. Este é o meu lugar feliz. Lily refletiu seriamente sobre isso. Gosto do seu lugar feliz, senhorita Martin. Eu também, Lily. Amarrei os cadarços dela novamente. Eu também. Voltei para o quadro branco, marcador na mão, pronto para encarar a letra Q. Essa era minha vida simples, e era tudo para mim. Ethan estava me esperando depois da aula. Ele estava encostado em seu Tesla no estacionamento, vestido casualmente com jeans e um suéter, sem a menor aparência de CEO de um grupo médico com 4 hospitais. Alguns professores que passavam por perto olharam 2 vezes, mas ele pareceu não notar. Como foi o dia que? Eu ri, acompanhando o passo dele. Desafiador. Ainda estamos trabalhando no conceito de que é quase sempre seguido por U. Vários alunos ainda não estão convencidos. Eu apoio o ceticismo deles. O inglês é estranho. Fomos de carro até um pequeno restaurante tailandês perto do meu apartamento, nosso lugar de sempre, aquele que frequentávamos desde o nosso 3º encontro. Nada havia mudado em nossa rotina. E era essa a intenção. Então, Ethan girou o pé de Thai em torno dos AX. Agora que você sabe sobre os hospitais, alguma coisa muda entre nós? Olhei para ele do outro lado da mesa, o mesmo homem que me ajudara a empilhar cadeiras em um evento beneficente, que nunca mencionara seu patrimônio líquido, que esperara que eu descobrisse a verdade em vez de usá-la para me impressionar. Você ainda é o cara que apareceu de calça jeans em um evento de gala, eu disse. Aquele que pergunta sobre meus alunos pelo nome. Aquele que me ouviu reclamar do meu pai por 18 meses sem nunca sugerir vingança. Em minha defesa, a vingança meio que surgiu por si só. Eu sorri. Foi por ele que me apaixonei, não pelo CEO. Ethan estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Seu aperto era quente, familiar, bom. Seus olhos se franziram nos cantos. Porque, sinceramente, ser CEO é chato. Reuniões do conselho administrativo são tudo menos divertidas. Acredito em você. As cadeiras no seu evento beneficente eram mais interessantes. Pelo menos aquelas quebravam de vez em quando. Eu ri até doer a barriga. Éramos nós. Isso era o suficiente. Se você está assistindo a isso e já foi a decepção da sua família, aquele cujas escolhas foram questionadas, cuja carreira foi desconsiderada, cujo valor foi medido em comparação com as conquistas de outra pessoa, quero que você saiba de uma coisa. Seu valor não é determinado pela aprovação deles. Nunca foi. Passei 28 anos tentando conquistar o respeito do meu pai através de realizações. Tentando provar que meu caminho era válido. Esperando pelo dia em que ele me olharia como olhava para Vivian. Esse dia nunca chegou. E eis o que finalmente entendi, não precisava. Meu pai talvez nunca compreenda totalmente o que eu faço.
Talvez sempre deseje que eu tivesse seguido a tradição médica dos Martin. Talvez passe o resto da vida me comparando sutilmente ou nem tão sutilmente à minha irmã. Essa é a escolha dele. Mas já não é mais um fardo para mim. Você não precisa de um namorado milionário para provar o seu valor. Você não precisa de uma revelação dramática em um clube de campo para validar a sua existência. Sim, essas coisas aconteceram comigo, mas não é esse o ponto. A questão é a seguinte: eu falei a minha verdade. Estabeleci os meus limites. Parei de esperar permissão para ser eu mesma. E isso fez toda a diferença. Minha relação com meu pai ainda é complicada. Talvez sempre seja. Mas o complicado é honesto. E a honestidade é melhor do que fingir. Minha mãe e eu conversamos toda semana agora, conversas de verdade, não apenas papo furado. Vivian está se esforçando. Consigo perceber isso nos pequenos detalhes, nos textos que não são competitivos, nas perguntas sobre meus alunos que são genuínas. Não somos melhores amigas. Talvez nunca sejamos. Mas somos irmãs aprendendo a ser irmãs novamente. E o Ethan, ele continua sendo o mesmo Ethan. Continua empilhando cadeiras em eventos beneficentes. Continua me fazendo rir com comida tailandesa. Continua me escolhendo exatamente por quem eu sou. Essa é a minha história, minha vida simples, e eu não a trocaria por nada. Obrigado por assistir à minha história até o final. Se você se identificou com isso, se já se sentiu invisível na sua própria família, quero que saiba que não está sozinho, ah? Deixe um comentário e conte-me a sua história. E se você quiser mais histórias como esta, confira a descrição para ver nossos vídeos mais recentes. Inscreva-se para não perder o próximo. Até lá, lembre-se, seu valor não é determinado pelos outros. Cuide-se.